Há momentos em que a vida se transforma de uma maneira tão repentina que você sequer tem tempo de organizar o que sente. O que ontem parecia estável hoje já não existe mais. Pessoas se afastam sem explicações, oportunidades desaparecem, planos desmoronam e você fica ali, parado no meio de algo que não escolheu, tentando entender como tudo escapou das suas mãos. Cada transição inesperada carrega uma mistura de surpresa, dor e confusão, porque o coração tenta se agarrar ao que era familiar, enquanto Deus já está movendo você para outro lugar. Quando a mudança chega sem aviso prévio, o primeiro impulso é acreditar que algo deu errado, que você falhou, que perdeu o controle. No entanto, é justamente quando nada faz sentido que Deus começa a escrever as linhas mais profundas da sua história. A verdade é que a vida não pergunta se você está preparado. Ela muda. E quando muda, revela coisas sobre você que você jamais teria descoberto enquanto tudo estava confortável. A maior parte das viradas espirituais começa assim, abrupta, desordenada, desconfortável. Você sente como se estivesse sendo arrancado de um lugar onde sabia viver e lançado em outro que você não compreende. A alma sente um impacto tão grande que a mente não acompanha, e esse descompasso cria a sensação de estar perdido. Mas não é perda, é transição, é movimento, é realinhamento. Deus move primeiro a estrutura invisível e depois abre o cenário natural. Ele muda a rota antes de mudar a paisagem. É por isso que as mudanças inesperadas parecem injustas à primeira vista. Elas expõem fragilidades que estavam escondidas. Expõem a dependência que você tinha de coisas que nunca foram sua verdadeira segurança. Expõem o quanto você confiava mais no controle do que na fé. Quando Deus permite que algo saia das suas mãos, não é punição, é proteção. Ele te arranca de lugares que você insistiria em permanecer. Ele te tira de histórias que você tentaria sustentar até se destruir. Ele te afasta de pessoas que seriam incapazes de caminhar com você para o próximo nível. Só que a alma sente a perda antes de sentir o propósito. E entre essas duas sensações existe um vale que dói. Esse vale é o lugar onde você aprende o que não aprenderia de outra forma. É onde você percebe que nunca esteve realmente no controle. É onde você sente a pressão de algo maior empurrando você para frente. A vida muda sem pedir permissão, mas Deus não trabalha sem intenção. Quando tudo parece fora do lugar, Ele está ajustando o que estava desalinhado dentro de você. A mudança externa é apenas o reflexo do que Ele começa a transformar na sua estrutura interna. A confusão é o sinal de que algo novo está tentando nascer. A dor é o sinal de que algo velho está sendo arrancado. A instabilidade é o sinal de que Deus está reconstruindo algo mais profundo do que a circunstância que você perdeu. A mudança inesperada é uma convocação espiritual. É o Espírito Santo chamando você para uma nova compreensão, para uma nova postura, para um novo nível de sensibilidade. Nada muda de repente para quem está atento. A alma percebe antes da mente. O coração sente antes dos olhos enxergarem. A vida só parece brusca para quem não percebeu os sussurros que vieram antes. Deus começa a tirar sua paz com o que é raso para te preparar para mergulhos mais profundos. Ele começa a fechar caminhos que mantinham sua alma estagnada. Ele começa a desconectar você de ambientes que adoeciam sua fé. Tudo isso acontece antes da mudança visível. E quando a transição finalmente chega, ela chega como um empurrão que você não pediu, mas precisava receber. Quando a vida muda sem sua permissão, Deus não está tirando algo de você. Ele está tirando você de algo. Ele está movendo sua alma para um lugar onde ela pode respirar.
Ele está protegendo você de perder mais do que imagina. Ele está empurrando você para onde sua alma sempre pertenceu, mesmo que você ainda não saiba como caminhar ali. A mudança é dolorosa, apenas porque ainda existe uma parte sua presa ao que Deus já soltou. E o momento em que você entende isso é o momento em que finalmente percebe que não é a mudança que machuca, mas a resistência a ela. Quando você aceita o movimento divino, a transição deixa de ser caos e se torna direção. Você deixa de ver perda e começa a enxergar propósito. Você deixa de temer o inesperado e começa a confiar que, mesmo quando a vida muda sem pedir, Deus nunca move sem propósito. Existe um tipo de pressão que não vem de fora, mas nasce dentro da alma de forma silenciosa e persistente. É aquela sensação de inquietação que aparece sem motivo aparente, mesmo quando a vida parece estar seguindo um curso considerado normal. Você acorda com uma impressão estranha de que algo precisa mudar, mesmo que nada ao seu redor tenha de fato mudado. A mente tenta continuar funcionando no automático, mas o coração começa a emitir sinais que você não consegue mais ignorar. Essa pressão não é ansiedade comum, nem uma preocupação isolada. É um deslocamento interno que anuncia que Deus está prestes a mexer em algo profundo. O mover de Deus quase nunca começa com barulho. Começa com incômodos pequenos que se repetem até chamar sua atenção. É como se algo dentro de você estivesse sendo reorganizado, mas você ainda não tivesse as palavras certas para descrever o que está sentindo. A pressão invisível é a forma de Deus criar espaço dentro de você para o que Ele está prestes a fazer. Antes de Ele mover sua vida por fora, Ele prepara sua estrutura por dentro. Ele estica seu emocional, fortalece sua fé, confronta suas certezas e mexe nas raízes que você plantou em lugares errados. Nada disso é perceptível para quem está ao seu lado, porque esse processo não acontece no mundo externo. Ele acontece na alma e é por isso que parece tão pessoal. Quando Deus está prestes a fazer algo grande, o primeiro sinal é exatamente esse: a perda de paz com o que antes parecia suficiente. O trabalho que sustentava sua identidade já não alimenta mais seu propósito. O relacionamento que antes parecia estável começa a revelar incompatibilidades espirituais. O ambiente que servia como zona de conforto passa a apertar. Você tenta se manter firme no mesmo padrão, mas o coração já não se encaixa. Essa pressão não é castigo, é convite. Ela não vem para destruir o que você tem, mas para libertar você do que te limita. Deus sabe quando você está pronto internamente, mesmo quando você acredita que não está. E Ele usa a pressão como ferramenta para te impulsionar para o próximo estágio. A pressão invisível desafia você a confrontar verdades que você preferiria evitar. Ela revela que algumas coisas não cabem mais na versão que Deus está construindo dentro de você. Os hábitos antigos começam a pesar. As conversas rasas começam a cansar. As distrações que antes preenchiam seu tempo começam a perder o brilho. Não é que o mundo tenha mudado de repente, é você que está sendo transformado. O Espírito Santo começa a puxar sua atenção para lugares mais profundos. Ele intensifica percepções, ele fortalece discernimentos, ele te faz questionar o que antes você aceitava sem pensar. Tudo isso se manifesta como pressão, porque ainda existe resistência da sua parte. A resistência torna a transição mais pesada do que precisaria ser. Quando você tenta permanecer onde Deus já não está mais permitindo, a alma sente isso como um peso desproporcional. É como carregar algo que já deveria ter sido deixado para trás. Nesses momentos, você sente mais cansaço emocional, mais sensibilidade interna, mais inquietação, não porque algo está errado, mas porque algo está prestes a ser alinhado.
Deus nunca pressiona sem propósito. Ele pressiona para preparar. Ele pressiona para fortalecer. Ele pressiona para expandir aquilo que você ainda não sabe que é capaz de carregar. Essa pressão também é a forma como Deus revela que você está sendo chamado para um novo nível de maturidade espiritual. A fé precisa crescer antes do cenário mudar. A sua alma precisa amadurecer antes de receber respostas. A sua percepção precisa ser treinada antes de caminhar pela nova rota. Quando você sente essa pressão aumentando, é sinal de que Deus está prestes a romper algo ao seu favor. O que parecia emperrado vai começar a fluir. O que parecia confuso vai começar a fazer sentido. O que parecia uma estação interminável de espera vai se transformar em porta aberta no tempo certo. Deus sempre envia pressão antes de enviar direção. Essa etapa invisível é crucial, porque prepara não só o seu caminho, mas também o seu caráter. O mover de Deus nunca chega em terreno instável. Ele precisa de estrutura emocional para sustentar o que virá. Por isso, ele intensifica o peso por dentro antes de mudar qualquer coisa por fora. E quando você finalmente entende que essa pressão não é sinal de descontrole, mas de preparação, você começa a enxergar com mais clareza. A alma se acalma porque percebe que Deus está trabalhando. A mente deixa de lutar contra o invisível. O coração se alinha com o propósito e pouco a pouco você percebe que aquilo que parecia peso era, na verdade, um empurrão amoroso de Deus, preparando você para o mover que está por vir. Existe um momento em que Deus começa a mover algo dentro de você, muito antes que qualquer mudança aconteça do lado de fora. É um deslocamento espiritual silencioso, profundo e quase imperceptível. Você ainda está vivendo a mesma rotina, lidando com os mesmos ambientes, convivendo com as mesmas pessoas, mas algo dentro de você já não está mais no mesmo lugar. É como se uma parte sua tivesse começado a caminhar antes do restante acompanhar. Você tenta se encaixar nas mesmas conversas, nos mesmos hábitos, nas mesmas expectativas, mas percebe que algo se desconectou sem seu consentimento. Essa sensação confusa e ao mesmo tempo sutil é o primeiro sinal de que Deus iniciou um processo de transição que ainda não se manifestou externamente. Quando Deus decide mover você, Ele não começa mudando sua vida. Ele começa mudando seu eixo interior. Ele mexe na forma como você percebe as coisas, na importância que você dá ao que antes ocupava sua mente, na maneira como você enxerga sua própria história. Esse deslocamento é quase sempre espiritual, e o que é espiritual antecede o que é natural. A alma sente primeiro, a mente protesta depois, e a vida externa só acompanha quando o processo está maduro o suficiente para se tornar visível. A maior parte das mudanças de Deus não começa com portas se abrindo, mas com comportamentos que deixam de fazer sentido, padrões emocionais que perdem força e entendimentos internos que se expandem sem explicação. Esse deslocamento inicial costuma ser desconfortável porque ele quebra sua identidade antiga, mesmo que você ainda esteja vivendo dentro dela. Você continua fazendo o que sempre fez, mas já não sente o mesmo pertencimento. Você continua convivendo com pessoas que antes pareciam essenciais, mas agora percebe desconexões que não existiam. Você continua caminhando pelo mesmo terreno, mas sente que seus pés já não pisam ali com firmeza. A alma percebe essa mudança antes do corpo. O Espírito Santo move você internamente para que, quando o cenário externo mudar, você não viva essa transição como um colapso, mas como continuação de algo que já estava acontecendo dentro de você. O deslocamento espiritual também revela o quanto você cresceu sem perceber. O que antes te prendia, já não te prende. O que antes te atraía, já não te atrai.
O que antes te machucava já não te encontra no mesmo lugar. Você não está mais onde esteve emocionalmente, espiritualmente ou mentalmente. Mesmo que seus olhos digam que nada mudou, sua alma já sabe que algo terminou. Há ciclos que se encerram por dentro antes de terminar por fora. E é nesse intervalo que você sente a estranheza de pertencer a um lugar, enquanto, ao mesmo tempo, Deus te chama para outro. Esse tipo de deslocamento não precisa de grandes sinais para acontecer. Ele não vem com trovões, não vem com revelações dramáticas, não vem com promessas audíveis. Ele vem com percepções sutis, com incômodos leves que se intensificam, com mudanças de prioridades que você não escolheu. Deus começa a mover sua consciência. Ele amplia seu discernimento. Ele te faz enxergar rachaduras onde antes você via normalidade. Ele te faz reconhecer cansaços antigos que você ignorava. Ele te mostra que permanecer onde você está já não alimenta quem você está se tornando. Essa é a forma mais poderosa de transição, aquela que começa antes da vida te empurrar. O deslocamento espiritual prepara você para suportar mudanças que, sem essa preparação, seriam dolorosas demais. Ele fortalece sua fé antes da caminhada estreitar. Ele molda sua identidade antes da responsabilidade aumentar. Ele limpa seus afetos antes de tirar você de ambientes que te influenciavam de forma nociva. Quando Deus move você por dentro, Ele garante que quando a mudança externa chegar, ela não te destruirá emocionalmente. Você já estará alinhado, mesmo que não esteja confortável. Você já estará pronto, mesmo que não esteja consciente disso. O mais interessante é que, muitas vezes, esse deslocamento espiritual acontece enquanto sua mente tenta se agarrar ao que é conhecido. Você tenta manter tudo como sempre foi, mas percebe que não consegue voltar ao estado anterior. Nada mais se encaixa da mesma forma. A graça que sustentava certas relações desaparece. O entusiasmo que te mantinha em certos lugares evapora. O interesse que você tinha por velhos caminhos se desfaz. Essa sensação não é falta de foco, é movimento divino. Deus está tirando você emocionalmente de onde você não consegue sair voluntariamente. Quando o deslocamento espiritual acontece, algo novo já começou, mesmo que você não veja. É apenas questão de tempo para que o externo se alinhe ao que o Espírito Santo já decidiu dentro de você. O invisível sempre antecede o visível. A alma sempre chega primeiro. E quando você reconhece esse movimento silencioso, a transição deixa de ser uma surpresa dolorosa e se torna um passo consciente em direção ao que Deus já preparou para você. Há momentos em que você está certo do caminho que deseja seguir. Você faz planos, organiza sua agenda, constrói expectativas e acredita que está exatamente onde deveria estar. No entanto, sem aviso, algo parece romper a continuidade dos seus dias. A porta que você julgava garantida se fecha sem explicação. Aquela oportunidade que parecia perfeita simplesmente desaparece. Pessoas que estavam ao seu lado se afastam de maneira inesperada. O que você estava construindo com tanta convicção se desmonta sem que você tenha sequer a chance de impedir. A primeira impressão é de frustração, perda, fracasso ou até injustiça. Porém, o que parece interrupção é, na verdade, intervenção. Deus interrompe planos humanos quando eles não dialogam com o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. A intervenção divina nunca acontece por capricho. Deus não destrói planos por prazer em quebrar expectativas. Ele interrompe aquilo que mais cedo ou mais tarde destruiria você. Ele corta caminhos que você trilhou com sinceridade, mas que te levariam para longe de quem você nasceu para ser. Ele encerra histórias que você tentaria sustentar, mesmo que elas já estivessem drenando sua alma. E como você não percebe o perigo, ele interrompe o trajeto de forma firme,
precisa e muitas vezes dolorosa. Deus não protege apenas seu futuro, Ele protege sua essência. Ele salvaguarda aquilo que o mundo não vê, mas que define quem você será na próxima estação. Quando Deus interrompe seus planos, Ele não está negando seu esforço, mas protegendo seu propósito. O propósito é maior do que seus desejos imediatos, é maior do que seus sonhos pessoais, é maior do que a versão de vida que você imaginou para si mesmo. Seu propósito conversa com a eternidade, enquanto seus planos conversam com o momento presente. Seus planos buscam conforto, estabilidade e previsibilidade. Seu propósito exige crescimento, maturidade, responsabilidade e fé. E nem sempre você estaria disposto a escolher o propósito se tivesse total controle sobre o caminho. Por isso, Deus intervém. Ele interrompe o que seria bom agora para preservar o que será essencial amanhã. Essa interrupção pode vir de forma silenciosa ou impactante. Às vezes, é um desconforto que você tenta ignorar, mas que só aumenta. Outras vezes, é um rompimento tão inesperado que você não sabe como reagir. Em alguns momentos, Deus simplesmente fecha portas que você acreditava serem a resposta das suas orações. Em outros, Ele te afasta de pessoas que você imaginava carregar para o resto da vida. A forma como a interrupção acontece varia, mas a intenção é sempre a mesma. Evitar que você construa uma vida que contradiz a identidade que o Espírito Santo está formando dentro de você. A mente resiste à interrupção porque ela só enxerga o que foi perdido. Mas o Espírito Santo enxerga o que seria destruído se você continuasse. Ele sabe o que sua alma não está pronta para ver. Ele entende o impacto que uma escolha aparentemente boa teria daqui a alguns anos. Ele percebe a curva perigosa que você ainda não identificou. E para preservar você, Ele age. Ele muda a rota com uma precisão que aos seus olhos parece caos, mas que espiritualmente é cuidado. A interrupção não é o fim, é o início do verdadeiro caminho. Deus impede que você chegue a lugares que te afastariam dele. Ele fecha capítulos que você não teria coragem de encerrar sozinho. Ele bloqueia oportunidades que seduziriam seu coração de forma sutil, mas mortal. Ele tira você de contextos que contaminariam sua fé lentamente. Ele não depende do seu entendimento para agir. Ele depende da sua identidade. Ele sabe quem você foi criado para ser e por isso protege esse destino com zelo absoluto. Quando Ele intervém, não importa quão firme você estava no caminho, Ele vai te reposicionar. Ele interrompe o que você construía para salvar o que Ele está construindo dentro de você. Com o tempo, você percebe que a interrupção não destruiu sua vida. Ela direcionou. Você entende que a porta que se fechou te livrou de anos de desgaste emocional. Percebe que a pessoa que saiu da sua vida te impedia de crescer. Enxerga que o plano que não funcionou te libertou de um futuro que não combinava com seu propósito. A interrupção revela, com o tempo, o que Deus sempre viu. E quando o entendimento chega, você não lamenta mais o que foi interrompido. Você agradece por não ter continuado. Quando Deus interrompe seus planos, Ele está salvando você de viver uma história pela metade. Ele está protegendo seu coração, sua fé, seu futuro e sua essência. Ele está alinhando você com algo maior, mais sólido e mais profundo do que você teria coragem de escolher. Ele está conduzindo você para um lugar onde sua alma ficará inteira, forte, em paz e alinhada com o propósito pelo qual você foi criado. A interrupção não é rejeição, é redenção. É Deus dizendo de forma clara e amorosa que seus planos eram pequenos demais para aquilo que Ele sonhou para você. Existe um momento espiritual muito específico em que o coração começa a reagir antes que a mente consiga formular qualquer explicação lógica. Você tenta seguir sua rotina, cumprir suas responsabilidades e manter
seu equilíbrio emocional, mas algo dentro de você muda a forma como você percebe a vida. O coração passa a emitir sinais que não combinam com aquilo que seus olhos veem. Há uma sensação profunda, quase incontornável, de que algo está diferente. Você sente que algo terminou, mesmo que nada tenha terminado externamente. Sente que uma fase começou sem que nenhum anúncio tenha sido feito. Sente que precisa se mover, mas não sabe para onde. Esse movimento interior é o primeiro toque do Espírito Santo preparando você para uma nova estação espiritual. O coração, por ser a parte mais sensível da alma, reage antes de qualquer evidência concreta. Ele percebe mudanças que ainda não chegaram. Ele capta movimentos espirituais que não podem ser explicados com lógica. Ele sente o impacto de palavras não ditas, de portas que ainda não se abriram e de caminhos que ainda não surgiram diante dos seus olhos. Enquanto a mente tenta organizar pensamentos, criar explicações e manter uma narrativa coerente, o coração simplesmente sente. Ele sente o desconforto do que está terminando. Ele sente o peso do que já não combina com sua essência. Ele sente a aproximação de algo novo que ainda não tem forma, mas que já tem propósito. Esse descompasso entre o que o coração sente e o que a mente entende pode gerar confusão. Você tenta se convencer de que nada mudou, mas o coração insiste. Você tenta ficar em paz com escolhas antigas, mas o coração inquieta. Você tenta manter vínculos que já perderam sentido, mas o coração sinaliza que não pertencem mais à sua caminhada. A mente luta por estabilidade, enquanto o coração responde ao movimento do espírito. E quando esses dois estão em conflito, você entra numa fase de tensão emocional que não é negativa. É o aviso de que Deus começou a migrar você internamente para um novo estágio de vida. A mente é lenta quando Deus acelera o propósito. Ela precisa de provas, garantias, explicações e previsibilidade. Ela se apoia no que é racional, concreto e seguro. O coração, no entanto, responde primeiro ao espiritual. Ele detecta o que o Espírito Santo está fazendo antes que qualquer evidência externa se manifeste. Ele reage ao que Deus está alinhando, removendo ou preparando. A mente tenta proteger você do desconhecido, mas o coração tenta guiar você para o que é necessário. A mente teme perder o controle. O coração reconhece o toque divino antes da compreensão. Esse momento é crucial, porque é nele que a maioria das pessoas tenta silenciar o coração para obedecer à lógica. No entanto, o toque inicial de Deus raramente faz sentido na mente. O que vem de Deus primeiro confronta, depois clareia. Primeiro inquieta, depois direciona. Primeiro abala estruturas internas, depois cria novas bases. Se você tentar entender a transição antes de senti-la, perderá a sensibilidade espiritual que Deus está desenvolvendo em você. O coração é como um radar espiritual, preparado para perceber o que a mente só reconhecerá mais tarde. Quando o coração sente, antes da mente entender, Deus está ativando uma nova percepção em você. Ele está te ensinando a confiar naquilo que Ele move dentro antes de mover fora. Ele está treinando sua sensibilidade para que você enxergue além da lógica humana. Ele está guiando você para parar de depender apenas da razão e começar a discernir o espiritual. Essa etapa é extremamente importante, porque as maiores mudanças de Deus não começam com entendimento, começam com sensibilidade. E essa sensibilidade precisa ser cultivada com atenção, oração e disposição para escutar o que está sendo movido no silêncio. A maioria dos erros espirituais acontece quando se tenta forçar a mente a liderar aquilo que o coração já percebeu. A mente diz para ficar, mas o coração sabe que é hora de ir. A mente tenta continuar, mas o coração sente que algo terminou.
A mente tenta reviver o que já não tem vida, mas o coração sabe que Deus está chamando para um novo ciclo. O coração não mente quando o Espírito Santo está conduzindo. Ele apenas sente antes da explicação o chegar. Com o tempo, você percebe que aquele desconforto não era sinal de medo, era sinal de direção. Aquele aperto no peito não era ansiedade, era discernimento. Aquele sentimento de que algo não encaixava não era insegurança, era alinhamento divino. Deus fala com o coração antes de falar com a mente para que você aprenda a confiar nele mesmo sem entender completamente. É assim que ele fortalece sua fé. É assim que ele prepara você para receber o que ainda não pode ser visto. E quando a compreensão finalmente chega, você percebe que tudo aquilo que parecia confuso era, na verdade, Deus te movendo com cuidado, um passo de cada vez, para onde sua alma sempre precisou estar. Há um tipo de desconforto que não nasce de estresse comum, nem de problemas externos, nem de circunstâncias difíceis. É um desconforto interno que aparece de forma sutil, cresce de maneira silenciosa e se torna impossível de ignorar. Ele surge quando você tenta permanecer em lugares onde Deus já não quer mais que você fique. Surge quando sua alma amadureceu, mas seu corpo insiste em continuar dentro das mesmas escolhas. Surge quando você tenta viver um capítulo que Deus já encerrou, ou insiste em manter relacionamentos, hábitos e rotinas que perderam o sentido espiritual. Esse desconforto não é castigo, é direção. Deus o utiliza como uma força gentil, porém firme, para empurrar você para longe de ambientes que poderiam limitar seu propósito. No início, você tenta explicar esse desconforto como cansaço emocional. Pensa que é apenas falta de motivação. Acredita que é algo que vai passar. Mas, com o passar dos dias, percebe que nada volta ao lugar. Nada recupera a graça que antes existia. Nada devolve a sensação de pertencimento que um dia fez sentido. Quanto mais você tenta permanecer, mais pesado tudo fica. O desconforto aumenta porque Deus está te mostrando que insistir onde Ele não quer mais que você esteja é caminhar contra a direção do Espírito Santo. E quando você caminha contra o Espírito, sua alma começa a gritar aquilo que sua mente tenta negar. Esse desconforto é a ferramenta mais misericordiosa que Deus usa para romper ligações emocionais que você teria dificuldade de romper sozinho. Ele começa mexendo no seu interior antes de mexer no cenário. Ele tira o brilho do lugar onde você se acostumou. Ele retira a paz que sustentava aquilo que não combina mais com o seu crescimento. Ele faz você se sentir deslocado até dentro do ambiente mais familiar. Não porque Ele quer que você sofra, mas porque sabe que, se Ele não removesse a sua paz ali, você continuaria preso ao atraso, à estagnação e à dependência emocional que impediriam sua evolução espiritual. Muitas vezes você tenta recuperar o que perdeu, reacender o entusiasmo, reconstruir o que começou a quebrar. Mas percebe que não consegue. Nada flui, nada rende, nada prospera. E isso causa ainda mais confusão, porque sua mente insiste em acreditar que ainda existe vida naquele lugar. A mente tenta racionalizar o desconforto, mas o coração sabe que está sendo chamado para fora. É nesse intervalo que surge a maior luta interna, a tentativa de permanecer por medo do desconhecido versus o impulso espiritual que te empurra para o novo. Essa batalha é desgastante, mas necessária. É nela que Deus confronta a parte de você que se apoia no controle humano, para que você aprenda a se apoiar na condução divina. O desconforto também expõe vínculos que não devem ser levados para a próxima fase da sua história. Relacionamentos que antes pareciam essenciais começam a se revelar superficiais. Alianças antigas começam a mostrar rachaduras.
Conexões que você nutria emocionalmente começam a se tornar tóxicas para a sua alma. Não é que as pessoas necessariamente mudaram, é você que está mudando. Deus está elevando seu entendimento, ampliando sua sensibilidade, purificando sua identidade. E pessoas que fizeram sentido no passado podem não fazer sentido no próximo capítulo. O desconforto é sinal de que essas conexões estão sendo encerradas espiritualmente antes de serem encerradas fisicamente. Deus sabe que, se Ele permitir que você continue em lugares que esgotam sua alma, você perderá energia para aquilo que realmente importará. Ele sabe que certos ambientes atrapalham seu discernimento, drenam sua fé e diminuem sua clareza. Ele sabe que alguns contextos provocam distrações que te afastam do propósito. E porque ele sabe disso, ele remove a graça, remove a paz e remove o sentido. Isso faz com que você perceba que não há mais espaço ali para quem você está se tornando. A pressão interna não é para te destruir, é para te libertar. Em algum momento, você finalmente percebe que o desconforto não era um problema, mas um sinal. Era Deus te empurrando com amor para um ambiente onde a cura aconteceria. Era Deus te tirando de relacionamentos que interromperiam sua evolução espiritual. Era Deus te afastando de lugares onde seu espírito se perderia. Era Deus te protegendo de situações que você nunca imaginaria. Quando você entende isso, o desconforto deixa de ser uma resistência e passa a ser uma convocação divina. O desconforto é o empurrão que antecede a revelação. Ele anuncia que Deus já iniciou o processo de mudança antes mesmo que você tenha compreendido. Ele mostra que você não está sendo punido, mas direcionado. Ele limpa o caminho para que você avance sem carregar pesos que não fazem mais parte da sua história. Quando você abraça esse desconforto como sinal do Espírito Santo, a transição se torna mais leve. Você passa a enxergar a mudança como cuidado e não como perda. E então, percebe que Deus tirou você do lugar errado para conduzir sua alma ao lugar onde ela sempre deveria estar. Há caminhos que você segue com tanta convicção que, por um tempo, acredita sinceramente que eles são parte do seu destino. Você coloca energia, entrega, esforço, tempo e até oração, acreditando que no momento certo tudo irá se alinhar. Só que, ao invés disso, algo começa a dar errado repetidas vezes. Oportunidades que deveriam funcionar não avançam. Conversas importantes se perdem no meio do caminho. Portas que estavam quase abertas se fecham de forma inesperada. Situações que pareciam promissoras se revelam frágeis. E você se vê frustrado, tentando entender por que, apesar de toda a sua dedicação, nada prospera como esperado. O erro seria pensar que isso é incompetência, azar ou falta de fé. Muitas vezes, é Deus te protegendo de você mesmo. Quando Deus fecha um caminho, Ele não está punindo sua escolha, mas corrigindo sua rota. Ele vê o que você não vê. Ele percebe o que você não percebe. Ele enxerga o fim daquela estrada antes que você dê o primeiro passo firme. Ele sabe exatamente aonde aquele caminho levaria, mesmo que para você ele pareça seguro, bonito ou confortável. O fechamento divino nem sempre é suave. Às vezes é abrupto, chocante, inesperado. Porque Deus precisa agir rápido quando sabe que, se você continuar, perderá mais do que imagina. Quando Ele fecha algo repetidamente, está dizendo que seus esforços estão indo contra o propósito e não a favor dele. É difícil aceitar um caminho fechado quando você o desejou profundamente. A mente tenta insistir no que parece lógico. O coração tenta se agarrar ao que já conhece. O ego tenta provar que ainda existe chance, mesmo quando tudo ao redor já mostrou que não existe. Nesse ponto,
Você começa a forçar situações que não fluem. Tenta encaixar-se onde não há espaço. Tenta permanecer onde já perdeu graça. Tenta recuperar algo que Deus já encerrou. O resultado é exaustão espiritual e emocional, porque não existe descanso para quem tenta sustentar o que Deus derrubou. Deus fecha caminhos para salvar sua alma de batalhas que você não está preparado para enfrentar. Fecha para proteger você de alianças que destruiriam sua paz interior. Fecha para evitar que você se perca em ambientes que drenariam sua sensibilidade espiritual. Fecha porque sabe que aquele caminho poderia te afastar da versão mais saudável e madura de si mesmo. E por mais difícil que seja, reconhecer isso no momento, o fechamento é cuidado, não rejeição. É direção, não castigo. É amor, não abandono. A resistência aparece quando você tenta explicar o fechamento com lógica humana, mas o espiritual raramente faz sentido de imediato. Caminhos que pareciam a escolha certa podem esconder perigos invisíveis. Lugares que pareciam ideais podem roubar sua identidade. Pessoas que pareciam companhias perfeitas podem impedir seu crescimento. Deus vê tudo de cima, enquanto você vê apenas fragmentos. É por isso que Ele tira você de estradas que você jamais teria coragem de abandonar sozinho. Quanto mais você insiste em caminhar onde Deus não quer mais que você esteja, mais pesado tudo fica. As portas não se abrem, as oportunidades não fluem, as circunstâncias não se alinham. Sua paz desaparece, seu fervor diminui, sua sensibilidade espiritual enfraquece. A vida fica presa como se você estivesse empurrando uma porta que nunca foi feita para você atravessar. E não importa quanta força você use, ela simplesmente não abre. Isso não é fracasso, é livramento. O fechamento divino também serve para abrir espaço para algo maior. Deus nunca fecha um caminho sem ao mesmo tempo preparar outro. Mas Ele sabe que, enquanto você estiver preso ao que deseja, não enxergará o que precisa. Enquanto estiver tentando ressuscitar o que terminou, não perceberá o início do que está nascendo. Enquanto estiver chorando pelo que se foi, não verá o que está chegando. O fechamento é uma ponte invisível entre o que você queria e o que Deus planejou. Com o tempo, você percebe o valor de uma porta que não abriu. Percebe que aquilo que você implorou para continuar teria te destruído. Percebe que o caminho que você insistia teria paralisado sua alma. Percebe que a pessoa que você queria ter ao lado teria ferido seu espírito. Percebe que sua oração não foi negada, foi redirecionada. Deus fechou o caminho que você queria para abrir o caminho que você precisava. Quando você finalmente aceita o fechamento divino como proteção, algo poderoso acontece dentro de você. A alma se alinha, a mente descansa, o coração se acalma, o espírito entende. Você percebe que nada foi tirado, tudo foi preservado. Nada foi perdido, tudo foi redirecionado, nada foi destruído, tudo foi reconstruído. E então você enxerga com clareza que Deus fechou o caminho não para te punir, mas para garantir que você chegaria intacto ao destino que Ele preparou para a sua vida. Há um momento na caminhada espiritual em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, mas não sente resposta. Você busca direção, mas não percebe nenhum sinal claro. Você tenta ouvir algo, qualquer coisa, que traga clareza, mas tudo parece vazio, suspenso, parado no ar. Esse silêncio incomoda porque ele destrói a ilusão de controle. Ele te coloca diante da sua própria fragilidade, diante das emoções que você evitava, diante das dúvidas que você tentava ignorar. O silêncio expõe de forma dolorosa o quanto você depende de confirmações imediatas. E, ao mesmo tempo, revela uma verdade profunda. Quando Deus silencia, Ele está prestes a começar algo que não poderia ser compreendido se fosse explicado antes da hora.
O silêncio divino nunca é ausência, é preparação, é movimento, é alinhamento. É Deus trabalhando em camadas tão profundas que sua percepção humana não consegue alcançar naquele momento. O silêncio é o intervalo entre o que você pensa que precisa e o que Deus sabe que você precisa. É o espaço onde Ele fortalece sua fé, purifica suas intenções, cura suas feridas mais escondidas e amadurece sua confiança. No silêncio, Deus não está longe, Ele está construindo. Ele não está te ignorando, Ele está te moldando. Ele não está parado, Ele está ajustando sua rota com uma precisão que só pode acontecer quando você não interfere, quando você não tenta tomar o controle novamente. É nesse ponto que muitas pessoas interpretam mal o silêncio. Acreditam que Deus se afastou, que não se importou, que desistiu. Mas o silêncio não é sinal de sim, e ainda cresce, amadurece, fortalece e floresce. A dor inicial dá lugar a um tipo de liberdade que você não sabia que existia. O medo dá lugar a uma paz que se torna inexplicável. A saudade dá lugar a um senso de propósito que reorganiza sua vida. E você percebe que cada vez que solta algo que te pesa, Deus devolve algo que te levanta. A libertação verdadeira acontece quando você entende que deixar ir não é perder, é passar o peso da sua alma para as mãos certas. Você não está abandonando algo, está transferindo para Deus, está confiando que Ele sabe o que fazer com o que você não consegue carregar mais. Está reconhecendo que não é sua função sustentar ciclos mortos. Está aceitando que algumas respostas só chegam depois que suas mãos estão vazias o suficiente para recebê-las. E quando você finalmente solta, algo poderoso acontece. Deus preenche. Preenche com paz, preenche com clareza, preenche com propósito, preenche com novas conexões, preenche com direção. Deus nunca te pede para deixar ir sem ter algo preparado para colocar no lugar. Mas Ele só pode entregar quando suas mãos não estão ocupadas. É por isso que deixar ir dói, porque é transição, mas é também libertação, porque é preparação. No final você percebe que não perdeu nada. Você apenas devolveu para Deus aquilo que Ele sabia que não te levaria ao destino que preparou. E ao fazer isso, permitiu que Ele começasse a te conduzir para a vida que sempre esteve planejada, mas que você nunca conseguiria alcançar enquanto insistisse em segurar o que já deveria ter sido liberado. Há um momento na jornada espiritual em que peças que nunca fizeram sentido começam a se encaixar. Situações que antes pareciam injustas, perdas que te quebraram, portas que se fecharam, pessoas que saíram, dores que você não entendeu. Tudo isso, que um dia pesou como caos, começa a formar uma linha de significado. Não acontece de repente. É um despertar silencioso, profundo e transformador. É quando Deus tira o véu que cobria sua visão e revela que absolutamente nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada detalhe, cada lágrima, cada atraso, cada livramento, cada desconexão, cada oração silenciosa teve propósito. Ele revela que a dor não foi aleatória, foi preparação. Que a espera não foi atraso, foi alinhamento, que a perda não foi derrota, foi proteção. Esse momento não acontece quando a vida está no auge, mas quando sua alma está madura o suficiente para compreender. É preciso ter atravessado ciclos, superado tempestades, sobrevivido a dores que pareciam insuportáveis. É preciso ter sido moldado, quebrado, restaurado e fortalecido. É na maturidade espiritual, no entendimento profundo da voz de Deus que a revelação chega. A compreensão não vem pela mente, vem pelo Espírito. É como se tudo dentro de você finalmente entendesse aquilo que Deus sempre viu.
Ao revelar o propósito, Deus mostra que muitas situações que você tentou evitar eram exatamente as que formariam seu caráter. Ele te faz perceber que, se algumas pessoas não tivessem saído, seu coração nunca teria sido livre para novas conexões. Se algumas portas tivessem aberto cedo demais, você teria entrado despreparado e se machucado. Se certos caminhos não tivessem desmoronado, você teria permanecido em lugares que te diminuíam. Ele te mostra, com clareza absoluta, que estava guiando cada passo, até mesmo os que pareceram tortos aos seus olhos. A revelação do propósito muda tudo dentro de você. O ressentimento se dissolve, porque agora você entende o porquê. A culpa desaparece, porque você percebe que o que precisava acabar, acabou no tempo certo. A ansiedade perde força porque você enxerga que Deus sempre esteve no controle. A tristeza antiga perde poder, porque você entende que ela foi a porta para a sua cura. A visão espiritual se expande, o coração se acalma, a mente se ordena, a alma floresce. Você não apenas olha para a sua história, você finalmente entende sua história. Essa revelação também redefine sua identidade. Você percebe que é mais forte do que acreditava, mais resiliente do que imaginava, mais sensível ao Espírito Santo do que reconhecia. Você entende que foi sendo preparado enquanto achava que estava apenas sobrevivendo. A revelação te mostra que Deus estava te amadurecendo, alinhando suas emoções, ampliando sua consciência, fortalecendo sua fé. Ele estava construindo a versão de você que seria capaz de viver o propósito que ele desenhou desde o início. E então a gratidão nasce. Não a gratidão superficial, mas aquela que vem do fundo da alma. Gratidão pelas portas que fecharam, pelas pessoas que saíram, pelos nãos que doeram, pelos recomeços que você não queria enfrentar. Gratidão pelos livramentos invisíveis e visíveis. Gratidão pelos ciclos difíceis que formaram sua maturidade espiritual. Quando você vê o propósito, até o que foi doloroso se torna sagrado. Porque você entende que foi exatamente isso que te conduziu até aqui. Mas o momento mais poderoso dessa revelação é quando você percebe que nada do que viveu foi em vão. Nem a luta, nem o silêncio, nem a quebra, nem a espera. Tudo te preparou para um chamado maior. Tudo te moldou para a versão que Deus estava construindo. Tudo te guiou com precisão divina para o lugar onde sua alma está agora, mais consciente, mais forte, mais sábia, mais alinhada. Quando Deus revela o propósito por trás de tudo, Ele não apenas explica o passado, Ele ativa o futuro. Ele abre seus olhos para a grandeza do que está prestes a fazer. Ele te mostra que cada temporada foi treinamento, que cada dor foi lapidação, que cada espera foi construção e que todas as coisas realmente cooperaram para o bem daqueles que o amam. E finalmente, você entende, Deus não apenas acompanhou sua história, Ele escreveu cada linha com perfeição. Se estas palavras tocaram seu coração de alguma forma, comente: Deus, puxa minha alma, sua curtida nos ajuda a manter nosso canal fortalecido. Compartilhe essa mensagem para 5 amigos, siga nosso canal, Portal das Orações, ative o sininho e receba nossas orações semanalmente.